Temos em nossa loja grande variedade de produtos para a linha Pet Shop, como botões, chatons, lantejoulas, laços de ultrassom, fitas estampadas, fitas lisas, nylon, borracha odontológica, rococó, miçangas, passa-fita, folhas de transfer, entre outros produtos. Despachamos para todo o Brasil. Telefax 11 3228 8990. Pirógrafo de corte de fitas. Isto é a base de apoio da fita com os orifícios para fixação no pirógrafo por intermédio de um parafuso fenda. Fixe a base no pirógrafo por intermédio de parafusos e fixe o pino de apoio da base. A base tem duas opções de corte, um corte reto e outro diagonal. Corte a fita com corte diagonal. Na parte frontal do pirógrafo está a chave liga-desliga e a chave voltagem, 110 ou 220 volts. No exemplo, estão as fitas com corte reto e diagonal. Máquina de laço Pet Shop. Coloque a ferramenta para a fabricação de laços modelo borboleta. As ferramentas são fixadas por dois parafusos fenda. Observação: na colocação das ferramentas, é importante deixar a ferramenta do lado esquerdo mais ou menos 3 milímetros a mais. Agora passe o fio de nylon no tensor. A seguir, passe o nylon pelo vão da máquina e apoie o nylon no descanso. Coloque a fita na base da máquina e cruze a fita sobre as ferramentas. Apoie com os dois dedos a fita para que o franzimento seja perfeito. Em seguida, acione o pedal fazendo com que a máquina feche o laço no meio. Após esta operação, pegue o nylon que está no descanso e coloque a borracha odontológica no fio de nylon, deixando-a embaixo da base da máquina. A seguir, dê 2 nós no nylon e puxe o nylon para baixo. Em seguida, dê mais um nó, que chamamos de trava, puxando-o em seguida para cima, para que o nó fique na parte superior do laço e corte o laço com a tesoura mais ou menos 3 milímetros acima do nó. Observação: ao colocar o botão com cola quente, os nós ficam embutidos sob o botão, travando o mesmo. Agora faça o laço fuxico com a fita número 9, o qual não necessita de ferramenta. A amarração é feita da mesma forma do laço normal. Observação: esta é a borracha odontológica utilizada nos laços PET. Faça o laço fuxico com a fita número 5, processo semelhante do laço fuxico com a fita número 9. Agora faça o laço morceguinho, utilizando o retalho de fita número 5 com cortes diagonal. A princípio, feche o laço e em seguida coloque a borracha odontológica no nylon e faça a amarração. Processo semelhante a todos os laços. Laço borboleta duplo. Processo semelhante ao laço morceguinho. Para fazer o laço gravata para macho não é necessário o uso da ferramenta. Após passado o fio de nylon na máquina, pegue a fita número 9 já cortada e coloque o lastec ou fita 0. Dobre a fita envolvendo o lastec ou a fita 0. A seguir, coloque o laço na base da máquina e acione o pedal para o fechamento do laço. Logo em seguida, faça a amarração com nylon ou linha.
A amarração é feita da mesma forma do laço. Laço gravata sem perna. Coloque a ferramenta fixando por 2 parafusos no tamanho desejado. A seguir, passe o nylon pelo tensor, apoiando-o no descanso da máquina. Em seguida, coloque a fita sobre a ferramenta e dobre, uma sobre a outra, acionando o pedal, fechando o laço. Após, coloque a borracha odontológica no nylon e faça a amarração, deixando a borracha embaixo do laço. Em seguida, aplique 2 nós puxando o nylon para baixo do laço e um terceiro nó de trava, puxando os nós para cima e cortando-os com a tesoura. O laço já está pronto. Esse é o acionamento do pedal. Demonstração da máquina com os acessórios: parafusos, mola, chave de fenda, tesoura e DVD. Troca da mola. Encaixe a mola no pino situado na parte inferior da máquina. A seguir, coloque o parafuso de encontro com a arruela. Em seguida, encaixe a haste da mola no parafuso da alavanca da máquina. Máquina de acabamento. Laço borboleta duplo. Posicione a fita na base da máquina. A seguir, acione o pedal para funcionar o laço no molde. Laço modelo Laçarote. Coloque a fita no molde cruzando as pontas na fita. A seguir, acione o pedal situado no lado esquerdo da máquina para funcionar a parte central do laço. Em seguida, apoie o dedo no local funcionado para dar uma melhor aderência das fitas. Segunda etapa. Utilize a fita de poliamida número 1. Passe a mesma no rasgo situado ao lado direito da base de inox. Em seguida, dê uma volta no sentido anti-horário. Logo após, coloque o laço na base da máquina e envolva-o com a fita número 1, puxando a fita para o lado do operador. Utilizando a mão esquerda, apoie os dedos sobre o laço e segure a fita número 1 com a mão direita. Agora, acione o pedal da máquina para cortar a fita, dando assim o acabamento. Laço modelo morceguinho. Mesmo processo do laço borboleta. Troca de ferramenta para o laço gravata sem perna. Com uma chave de fenda, aperte o parafuso da ferramenta molde. Seguindo o processo anterior, envolva a fita número 5 na ferramenta molde e acione o pedal para pontear a fita. Em seguida, utilize o mesmo processo do laço anterior. A máquina possui 2 pedais. O pedal do lado esquerdo serve para funcionar as fitas e o pedal do lado direito serve para dar acabamento com a fita número 1. Um par de ferramentas 5 para o laço gravata. Um par de ferramentas 5 para o laço borboleta. Uma mola superior, uma mola inferior, uma chave de fenda, um par de parafusos, um manual, um DVD. Garantia.
O pirógrafo possui 2 controles de temperatura. O controle do lado esquerdo serve para regular a temperatura da agulha e o controle do lado direito serve para regular a temperatura do corte, possuindo também a chave liga-desliga. Máquina de corte de bico de gravata e laços. Veja o pirógrafo onde a operadora está ligando a máquina e fazendo a regulagem de temperatura. Agora corte as pontas das fitas. Corte a quente. Atenção, corte picotado. A operadora está retirando a sobra de fita da base da máquina com uma pinça. Troca de ferramenta. Coloque a ferramenta corte liso entre os pinos e encaixe a mesma na ranhura superior da base da máquina. Em seguida, aperte a porca borboleta. Máquina de corte de bico e seus acessórios. 5 facas de corte: V liso, V dentado, reto liso, reto dentado e meia lua. Um parafuso com arruela, um fusível, uma chave de fenda, uma pinça, uma mola, um DVD, um manual. Estamos visualizando o pedal de acionamento da máquina. Máquina de laço mosquitão. Primeira parte. Esta é a base da máquina com os pinos reguláveis. Faça o laço mosquetão com a fita 2. Primeiro envolva os pinos com a fita cruzando as pontas para o lado do operador, deixando as pontas do tamanho igual. Em seguida, acione o pedal do lado direito para acionar a alavanca de apoio. Em seguida, acione o pedal de agulha situado do lado esquerdo da máquina para a fixação do laço. Após, coloque o acabamento sobre o laço e acione novamente o pedal do lado direito para apoiar o acabamento sobre o laço. E acione o pedal da esquerda para que a agulha solde o acabamento no laço. Segunda parte. Coloque o pino regulável para fazer o laço modelo L. Passe a fita em volta do pino. Após, cruze a fita acionando o pedal da alavanca e acione o pedal da agulha. Em seguida, coloque o acabamento e acione novamente o pedal da alavanca para apoiar o acabamento. Em seguida, acione o pedal da agulha para a fixação do acabamento no laço. Acessórios: uma pinça, 2 pares de pino guia, 2 molas, um fusível, um DVD, um manual. Veja a agulha de fixação. Atrás da agulha temos o parafuso de regulagem de altura da agulha. Máquina de transfer. Coloque a fita já cortada na base de borracha da máquina. Em seguida, coloque o transfer sobre a fita. Acione o pedal situado na parte inferior da máquina, deixando-o acionado por mais ou menos 10 segundos. Em seguida, tire a fita da base da máquina já com o transfer, deixando-o esfriar sobre a mesa da máquina. Depois que esfriar, retire o papel transfer das fitas. Veja uma aplicação de desenho em tecido, que é o mesmo processo do papel transfer. Acessórios: uma pinça, um fusível, um DVD, um manual. No pirógrafo temos a chave liga-desliga e o termostato de temperatura, que deverá operar com a temperatura de trabalho de 200 graus. Máquina de laços mosquitinho com regulagem. Veja o pirógrafo da máquina com os controles de temperatura e também a chave liga-desliga. Para fazer o laço, envolva a fita 0 ou a fita 1 em volta dos pinos, voltando as fitas entre o centro dos pinos para o lado do operador. A seguir, acione o pedal do lado direito que está situado na parte inferior da máquina, abaixando o lado direito da fita. O operador vai cortar a fita na faca de corte da máquina. Logo após, acione o pedal da esquerda, lançando o laço para a gaveta da máquina.
Estamos vendo os 2 pedais da máquina e os acessórios que acompanham a máquina. Uma chave de fenda, uma agulha, uma aspiral, um fusível, um par de parafusos M3. Máquina de laço pneumática. Veja a máquina de laço pneumática, onde pode-se ver o regulador de pressão, o contador de laços e o pirógrafo com os controles de temperatura. Este é o DVD que acompanha a máquina e o pedal de acionamento e alguns modelos de laços feito na máquina pneumática. Como fazer o laço? Pegue a fita já cortada, coloque embaixo da ferramenta de molde cruzando as pontas. Em seguida, acione o pedal, fazendo com que a agulha quente desça para fusionar o laço, dando um tempo de aproximadamente 3 segundos com o pedal acionado. Após esse tempo, tire o pé do pedal para tirar o laço da máquina. Agora, estamos tirando a proteção da agulha para mostrar o operacional do equipamento. Atenção para outros modelos de laços, tais como morceguinho, e o laço borboleta. Caneta de aplicação de strass. Pegue o strass com a pinça já aquecida e aplique o strass sobre o tecido. Em seguida, apoie o dedo sobre o strass para melhor fixação. Acessórios da caneta. 3 pinças, S16, S10, S6. Uma base de apoio, garantia em manual na caixa. Voltagem 110 ou 220 volts. Temos todos os acessórios para a fabricação de laços para pet shop, tais como botões, chatons, lantejoulas, ultrassom, fitas estampadas, fitas lisas, nylon, borracha odontológica, rococó, miçangas, passa-fita, folhas de transfer, entre outros produtos.